Olá, cooperado da Credit Citrus. É um prazer estar de volta com vocês no nosso programa de Cooperado para Cooperado, 1º de 2023. Desde já, torcendo para que tenham tido uma excelente passagem de ano e um pouquinho de descanso nesse mês de janeiro. Vamos resumir agora os números do agro e dizer o que é que nós temos que estar de olho no mês de fevereiro, porque o ano está vindo com tudo aí. Começando com os aspectos da economia, o Boletim Focus está colocando uma inflação de 5,5% nesse ano de 2023, caindo para 3,84% em 2024. Esse 3,84 representou um número um pouquinho maior do que os anteriores. Para o PIB, a projeção é muito ruim, um crescimento de 0,79 nesse ano e 1,5 no ano de 2024. Então não está boa aí a expectativa do grupo em relação ao crescimento da economia, em parte porque a taxa de juros continua alta, 12,50 ao final desse ano, caindo para 9,50, que ainda é altíssimo no final de 2024. O câmbio 5,28 ao final de 2023 e 5,30 ao final de 2024. Não são números que eu acredito no real mais valorizado que isso. No momento que eu estou gravando aqui para vocês, nós estamos com ao redor de 5,10. Eu acho que o real vem para baixo de 5 ainda no primeiro semestre. Vamos observar isso aí de perto. Fica a minha discordância em relação aos economistas que fazem as projeções aí do Boletim Focus. Em relação aos preços mundiais das commodities, muito tão importantes aqui para nós, no âmbito da Credit Citrus, nós tivemos uma nova queda em dezembro. São 9 meses consecutivos que os preços das commodities vêm caindo. Agora ela caiu 2% em relação a novembro. Então nós estamos com números melhores, né, em relação à inflação mundial, e isso é muito importante porque a crise que nós tivemos lá em abril e maio, com os maiores preços da história, a gente sabe que isso traz muito problema aí no planeta. Óleos vegetais caíram, cereais também caíram, nós estamos com a colheita em andamento no hemisfério sul, o açúcar subiu um pouquinho, o lácteo também subiu um pouco por conta de atraso na moagem e problema climático nas safras do planeta, mas esse é o quadro então. Preço das commodities vem caindo nos últimos 9 meses. Na projeção aqui interna, o número que a gente sempre traz para vocês aqui, no nosso de Cooperado para Cooperado da Credit Citrus, é o número da Conab, e o mais recente agora de janeiro é que nós teremos 310,9 milhões de toneladas de grãos, espetáculo de produção, mas caiu 0,4% em relação à estimativa de dezembro. Mas ela está, vejam só, 15% maiores do que na safra passada. Então na soja nós devemos chegar a 152,7 milhões de toneladas, um crescimento de 21,6%, e no milho 125,1 milhões de toneladas, um crescimento de 10,5%. Então, primeira safra de milho viria com 26,5 milhões de toneladas, caiu 700 mil em um mês, principalmente por causa da seca lamentável que a gente vem tendo no Rio Grande do Sul. Já a segunda e a terceira safra chegariam quase a 99 milhões de toneladas, o que dá 5% a mais do que o ano passado. Quem vem vindo bem também é o algodão, 3 milhões de toneladas de pluma, o que também representa um crescimento em relação à safra anterior. Falando agora do desenvolvimento das lavouras, a Conab ainda não divulgou nada da colheita de soja e milho no Brasil, né? Nós temos apenas o Rio Grande do Sul com condições climáticas adversas. O resto do Brasil, tive a chance de passar alguns dias em Mato Grosso, em loco, observar a colheita de soja e o plantio de milho. Clima muito bom, né? As lavouras vindo bem. Por sorte, né, para o Brasil, vem uma quantidade boa de grãos aí, a um preço razoável, que vai ser importante essa história toda. Em relação à safra global agora, Departamento dos Estados Unidos, as estimativas que eles trouxeram em janeiro, sempre bom a gente observar, porque ela interfere no seu preço no dia, na hora, né? Milho, a gente vem agora com 1,15 bilhão de toneladas, é uma produção 4,8% menor do que 21 e 22. E as quedas principais são nos Estados Unidos, que estão fechando com 344 quase, dá 8,9% a menos.
10 milhões de toneladas a menos para os americanos e para nós 7,8% a mais. Nós temos Ucrânia com 27 milhões de toneladas, uma queda aí de 36% em relação à safra passada. Os estoques globais de milho, então, eles ficariam em 296,4 milhões de toneladas, o que dá 3,5% menor do que o ano passado, e essa última estimativa derrubou em relação a de dezembro. Então, milho, vocês entenderam bem, produção um pouco mais baixa, por isso que eu acredito na manutenção do preço do milho. Na soja, meus caros cooperados, tal como eu, a produção é maior. Nós devemos chegar nessa safra a 388 milhões de toneladas, o que dá 8,3% acima, mas está um pouquinho abaixo em relação ao mês passado, principalmente por uma queda na Argentina, sofrendo com a seca, e também nos Estados Unidos. Por outro lado, o Brasil vem firme aí, segundo o Departamento de Agricultura americano, com 153 milhões de toneladas de soja. Uma beleza isso. Estoques globais da soja vão para 103,5 milhões de toneladas, o que dá 5,4% maiores do que a safra passada. Então vejam só, milho, produção um pouquinho menor, preço se mantém ou cresce um pouco, soja, produção um pouquinho maior, preço se mantém ou cai um pouco. Está muito clara aí a situação da soja e do milho. Em relação a exportações, nós tivemos uma performance muito boa. No mês de dezembro foi batido um novo recorde, passou de 11,3 bilhões de reais, e isso, de dólares, perdão, isso representa um crescimento de 15%. Então o Brasil fechou o ano passado com um recorde de exportações. Cereais, farinhas e preparações exportou 2,2 bilhões de dólares, 117% acima, 118%, sendo o milho o principal responsável por isso, chegou a 1,85 bilhão de dólares, 85% superior ao mesmo mês do ano anterior. Complexo soja, 2,18 bilhões, ele caiu 25%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Carnes também, uma exportação muito boa, 1,89 bilhão de dólares, um crescimento de 13,2%, com destaque para bovina, crescimento de 14%, frango, crescimento de 8%, suína, 32% de crescimento. Produtos florestais também, 14% acima, exportando quase 1,2 bilhão de dólares apenas em dezembro. E a cana, para o bem aí do nosso valor do ATR e tudo isso, ela está com um crescimento aí de 37,5%, passando de 1,15, chegando a quase 1,18 bilhão de dólares. Então foi muito bom o resultado de exportação em dezembro, que foi divulgado agora na metade de janeiro. As importações foram de 1,44 bilhão, o que dá um saldo aí de 11,2 bilhões de dólares apenas em dezembro. Se a gente pegar o saldo total do agro em 22, sabe qual é o número que a gente tem? 159 bilhões de dólares exportados. Incrível. Importação de 17,2, o saldo fica 141,8 bilhão de dólares. Bilhões de dólares. Volume exportado, 8% acima, e os preços médios, 22% acima de 2021. É uma coisa impressionante, pessoal. Olha, se a gente pegar um dólar médio de 5,20 em 2022, vejam só, as receitas do agro somaram 826,8 bilhões. Olha que curioso. Isso significa quase 69 bilhões de reais por mês, 2,3 bilhões de reais por dia, 94,4 milhões de reais por hora e 1,6 milhão por minuto. Quer dizer, vai terminar esse vídeo, nós vendemos 16 a 20 milhões de reais. Impressionante, né? Em relação aos preços, agora, no finalzinho de janeiro, as cotações do CPEA, né? Soja no Paranaguá,
R$ 176 a saca, caiu um pouco, principalmente porque está voltando a chover no Rio Grande do Sul e na Argentina. O milho está praticamente estável em R$ 85 a saca, o algodão R$ 5 por libra-peso, o café R$ 1.023 a saca, chegou a recuperar um pouquinho agora no final de janeiro, e o boi está andando de lado com R$ 280, R$ 290 por arroba. Para a gente olhar agora para o mês de fevereiro, o que vocês têm que acompanhar aí? Quais são os pontos principais para entender para onde vai os preços, né? Para onde vão os preços das nossas commodities? Então, acompanhar a colheita, né, do milho da primeira safra e o avanço dos plantios do milho em segunda safra. Ficar de olho no clima, né? Após os efeitos aí do Laninha, o clima está favorável, né? Uma redução do Laninha está favorável para a safra brasileira, exceto no Rio Grande do Sul, mas começou a melhorar lá também. Vamos olhar para o câmbio, né? O câmbio está oscilando bastante. Janeiro representou alguns dias, né, com erros de comunicação do governo, vai a 5,40, 5,45, aí veio de volta a 5,10, esse é um ponto para observar. Ficar de olho no custo de produção, a gente sabe que os insumos estão caindo, né, tanto fertilizantes quanto defensivos. Ficar de olho aí nos momentos de compra, de venda antecipada da sua lavoura, o que está acontecendo. A macroeconomia global, o que a gente pode esperar em termos de crescimento aí internacional? A gente sabe que vai ser menor do que o ano passado, mas tem que ficar de olho nisso daí. Então, agora, basicamente, onde está tendo operação é no hemisfério sul, principalmente Brasil e Argentina, focar a nossa análise nisso aí. Na cana, o que a gente tem que ver em relação à cana, né? Quando se fala aí no ritmo de moagem, tem alguma coisinha ainda aí sendo moída, mas a safra praticamente já está acabando. O clima na região centro-sul tem sido muito bom, né? Muita chuva, sol, expectativa aí que na próxima safra talvez a gente possa chegar de volta nos 590 milhões de toneladas. A isenção dos impostos, principalmente incidentes na gasolina, vai prorrogar ou não vai isso? Eu acredito que não, que após fevereiro eles voltam à normalidade, porque o governo está precisando de arrecadação também. Vamos olhar aí a dinâmica de consumo, comércio global de açúcar em 2023, né? Esse é um ponto muito importante também. Eu não acredito aí em redução do consumo, até porque o açúcar é um bem de consumo barato e ele está presente aí na alimentação das pessoas, e esses são os pontos importantes aí para a gente pensar para o nosso planejamento para 2023. Para os nossos cooperados aí, produtores de cana, o ATR de dezembro veio 1,16, 1,1588 na verdade, né? A terceira alta seguida, e isso é muito importante. Então, né, estava abaixo lá em setembro, 1,06, outubro 1,10, novembro 1,15, o acumulado está em 1,1688. Eu acho que a gente pode chegar até 1,19, né? Até o final do mês de abril, quando termina março, na verdade, né? A nossa safra, ano que vem, começa em 1 de abril. Então, isso aí acho que ainda pode dar uma melhorada. Bom, desejar a vocês aí um ano maravilhoso, né? Que vocês tenham tido aí boas férias, e vamos ficar de olho aí nesses dados todos, acompanhar de perto para que as decisões dos nossos cooperados possam ser bem feitas, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês aí.